Vocês sabem que eu nunca critiquei Black Clover. Falar em erro de narrativa? Jamais! Que obra, meus amigos! Que capítulo esse 196? Os demônios chegaram! Como a gente previu no capítulo passado, também ficou fácil com aquela participação do Reno, Rone, quase que eu esqueço o nome dele, não importa! Porque agora a gente tem que saber o nome desse capiroto, que ele pegou a Pedra do Yuno e o Grimório do Asta, e o Asta chegou aí. Vamos analisar agora esse capítulo 196 pra vocês. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Eu tô aqui me querendo, velho, com esse capítulo, que, olha, foi o melhor da semana. Eu acho que pela primeira vez Black Clover conseguiu esse feito. Obteve êxito total, porque a virada de trama que teve no capítulo passado e a explicação nesse, meu Deus, pare de falar comigo, meu Deus, fica me incomodando no meio da análise de Black Clover. Jamais. Começamos o capítulo com o Liar falando que ele nos traiu. O Liar sabia de toda a verdade, e essa foi a mentira que ele perpetuou entre os elfos. Essa foi a mentira do Liar, a mentira do mentiroso, né? Então o Liar, ele sucumbiu pela própria maldição que ele tem, por assim dizer. Ele consegue ver nos meandros de movimentos e de pulsar e de ser, se uma pessoa tá mentindo ou tá falando a verdade. No caso do Ron, ele percebeu no capítulo passado, opa, você não é o Ron. Esse não é o Ron, não é isso que o Ron falaria, e aí o demônio surge. A gente teorizou que era demônio, se confirmou nesse capítulo. Eu fiquei com pena do Liar, eu fiquei com pena dos elfos de maneira geral. O Liar, o Pattori, eles estavam indo em frente com a magia da ressurreição, sabendo que era algo proibido, sabendo que é algo que tange muito mais a raça dos demônios do que qualquer outra, só pelo fato de que eles queriam ver Uriste de novo. Só pelo fato de que eles queriam estar juntos novamente. Imagina você, as pessoas que você mais ama, e você tá tendo um bom momento com elas, seja um aniversário, um casamento, qualquer tipo de reunião, e todo mundo é dizimado. E você acorda no mundo mágico, que é o mundo de Black Clover, e você tem a chance, mesmo que por um feitiço torpe, por uma magia torpe, a da ressurreição, rever todo mundo. Então foi com esse sentimento mundano que o Pattori seguiu em frente e que o Liar fez questão aí de também seguir em frente. O Liar podia ter avisado ao Pattori, cara, isso tá errado, não vamos mexer com esse tipo de coisa, vamos descansar em paz, mas não, o Liar foi em frente, vendo a galera sofrer. Então eu fiquei com muita pena do Liar, galera, principalmente porque ele sabia de tudo e dá pena por tudo, sabe? O que ele queria, o seu objetivo. E o Pattori, ele tá bastante espantado, né? Ele grita pelo Liar e Ron, por que é que você tá fazendo isso? E aí o Ron, ele já começa com uma frase, galera, que é muito conhecida da gente, do fandom de Black Clover. Um demônio habita a quinta folha. E ele fala que se lembra quando ele fez uso de conexões de cavaleiros mágicos poderosos, todos esses cavaleiros mágicos com seus grimórios de 4 folhas. Então o demônio, ele reuniu cavaleiros mágicos do nível do Yuno, do nível do William Vengeance, William Vingancinha, né, que tava aí com o elfo Pattori dentro do corpo. Então, claro, não esses específicos, os da época. E na época, esses elfos com os grimórios de 4 folhas ajudaram a criar o desespero. O Grimório do Desespero nasceu naquele dia. E esse Grimório do Desespero é o Grimório do Asta. Isso tá bem na cara. E esse demônio, eu não sei se esse especificamente, não sei se isso é um Minion. Porque, imagina, todo esse poder é um Minion. Então imagina que o rei dos demônios pode estar no Grimório do Asta. É ele que se comunica com o Asta. Sabe?
Ou vai que, tipo, esse aí já é o rei dos demônios e agora ele vai ver o Asta ali e começar a explicar mais coisas sobre a origem do Asta. Porque o Asta consegue ter um modo demônio no corpo dele. Galera, eu fico nervoso. Então, o demônio no corpo do Ron fala que ele finalmente obteve algo que ele queria desde o começo. Uma pausa para uma teoria. Vocês acham que era o Nero, esse tempo todo, o passarinho do Asta, que fica bicando a cabeça dele, como a gente previu no capítulo passado? Porque isso não ficou evidenciado aqui, né? Não foi explicado. Mas aí a pedra do Yuno era a chave. O Ron, ou quem tá no corpo do Ron, coloca lá no pedestal, no monolito, e começa a surgir tipo um caixão de sombras, sabe? É o bem-vindo de volta, e aí a sombra que tava no corpo do Ron, ela se funde com outras várias sombras que estão formando esse caixão sombrio, e tá lá, o Pattori se assusta, o Yuno também. Que magia sombria é essa? Eu nunca senti isso. Galera, você vê o Pattori suando, e aí você vira a página e tá lá um demônio. É importante a gente frisar que o termo é um demônio, não é o rei dos demônios e tal. Ok, é a primeira coisa que você observa, né? Ele pode ser da classe mais alta aí, e eu acredito que seja. Por quê? O Ron, ele estava sendo possuído por um demônio, certo? Uma sombra de demônio. E todas essas sombras se fundiram e formaram esse demônio poderoso. Loucura o corpo do Ron, né? Porque deve ser um corpo de humano que estava sendo possuído por um elfo que foi possuído por um demônio. Então estavam 3 almas ali, sabe? E o demônio ressurgiu depois de milênios. Que prazer em ter um corpo só dele. E ele já vai encarando Urist. No caso, o Pattori, né? Tá com essa semelhança com Urist. E ele fala: elfo escolhido pelo Grimório de 4 folhas. Eu irei fazer você provar o gosto do desespero, como eu fiz com Urist. Galera, o demônio, ele manipulou todo mundo. Ele manipulou a raça dos humanos, do reino de Clover especificamente, e manipulou os elfos. Ele tá por trás de tudo. Quando ele fala que eu estava por trás de tudo, é porque essa entidade aí é uma das mais poderosas, certo? Então, o rei dos demônios, por assim dizer, esse demônio Mor aí, ele manipulou a raça humana. A gente não pode excluir a culpa da raça humana 100%. Eles foram cruéis. O que o demônio fez foi apenas usar, sabendo que a raça humana ela é facilmente dobrada para seguir um lado maligno. Então ele fez uma conspiração, ele criou uma intriga entre essas raças. E aí, por que os humanos atacaram os elfos? Será que o demônio, usando algum outro humano, informou aos humanos do reino de Clover que os elfos iriam atacar e os humanos decidiram se precaver? Enfim, tudo aconteceu como a gente sabe, mas foi uma manipulação dos demônios e o cara tá rindo, dizendo que todo mundo é idiota, que ele já esperava por aquilo, os elfos iriam querer a vingança e assim o Pattori quis. Tanto é que o demônio não precisou interferir em nada. Só deixa, né, a vida levar essa galera, porque uma hora ou outra o demônio vai voltar por conta daquele ponto em que ele começou a enganar todo mundo. O Pattori já manda a magia de luz dele, e aí a gente começa a analisar o tipo de magia do demônio. Galera, é impressionante. Se o Asta tem a anti-magia nas espadas que vêm do Grimório, e elas já foram do Urist, isso é aquela loucura, né? Urist, ele deve ter sido um dos escolhidos com o Grimório de 4 folhas a ajudar a criar o Grimório do Desespero, certo? Que devia estar selado e tal, hoje está com o Asta. Então, se o Asta tem anti-magia, esse cara também tem, sabe? E a anti-magia é a capacidade, no caso desse demônio, eu acredito que é a capacidade de você usar todas as magias que são predadoras naturais daquela magia específica que está vindo como ataque. Por exemplo, o Pattori mandou os feixes de luz, né? As suas flechas de luz.
E o demônio mandou o retorno, retornem. Simplesmente isso. Elas voltam para o Pattori. É aí que Urist salva o Pattori e o Liar. O Liar que é o... Vejam só. E o Yuno, ele salva com a dança silenciosa do espírito, Mana Zone. E ele fala, ó, tu tá com o corpo do meu líder, o William Vengeance, então eu não vou deixar você morrer assim tão fácil. Mas por que ele salvou o Liar? Porque o Pattori não tá segurando o Liar, ele só segura o Liar depois que o Yuno salva. Então, eu acho que o Yuno, o lado elfo do Yuno, que tá ali dentro daquele corpo, pode estar falando mais alto, sabe? E eu acredito que, pelo visto agora, os elfos vão precisar se unir aos humanos. Uma outra coisa que eu fico pensando, galera, Urist, lá no último andar, meio que em coma, meio que sem saber quem é, será que esse demônio pode usar o corpo do Urist? Não creio, porque o demônio tava com saudade de ter um corpo só pra si, mas ele pode criar ali, de repente, um soldado pra ele. Entenderam? E aí eu fico, pô, todo o clímax estava levando pro Urist, pra Byakko-no-Magan, pros elfos, e agora é demônio. Então será que isso vai interromper a narrativa e teremos tipo um break pra todo mundo, pra ficha cair, todo mundo raciocinar e ver quais serão os próximos passos pra combater os demônios? Eu sei que o Yuno, ele começa a perceber que o cara não tem jeito, é um demônio, e aí ele vai, manda mais uma vez a Mana Zone, a tempestade espiritual. Só que o cara, ele manda a parede de vácuo. Me lembrou muito a magia do Langriswald, o irmão do Finral, que deleta tudo. Entendem essa minha teoria da antimagia ser uma magia contrária, predadora natural? E ele ainda fala ao demônio, nada pode se equiparar à minha magia de alteração da realidade. Então, galera, me lembra um pouco os conceitos usados pelo Lilboa Mote e pela Dorothy Unsworthy, esses dois capitães aí. O Lil, ele cria uma magia que manipula a realidade de acordo com suas pinturas, e a Dorothy, ela tem uma magia em que você é transportado para a consciência da Dorothy, e lá é como ela pensa, o que ela pensa existe. Então, esse cara, ele tem propriedades mágicas do Langris, ele tem propriedades mágicas do Lilboa Mote, da Dorothy Unsworthy. Caramba, o Yuno, ele chega num ponto que diz, não tem nada que eu possa fazer, eu vou perder essa luta. E aí é que chega o Asta caindo do buraco. Uma coisa que eu não entendi é, em questão de estrutura, como a Mimosa viu pra gente, né, a planta desse lugar, acima dessa sala tá o Urist. Como é que o Asta caiu lá de cima? Sabe? Só se tiver de cabeça pra baixo, tem alguma coisa com gravidade aí, mas o Asta era pra ter surgido de baixo, né? Bom, sei que o Yuno suando fala, ei Asta, finalmente você chegou, atrasado, e ainda bem que você tá vivo. E o Asta chega com a Mimosa. Então tá Asta, Mimosa, Pattori, e o Liar levou um louco. O Ronin tá apagado ali. Então, ó, Yuno, Asta, Mimosa e Pattori contra esse demônio. Meu Deus, galera, é impressionante, velho, porque você não espera, sabe? É uma coisa que é muito do nada, não é uma preparação. O Yuki Tabata, ele conseguiu criar esse conceito dos demônios aí, que, claro, isso já estava sendo presente na obra de Black Clover através do Grimório do Asta, das espadas, mas isso tudo você pensa que é uma magia específica que os elfos criaram. Sabe, claro, tinha um mistério daquele grande demônio que o primeiro Mago Imperador foi lá e derrotou, que passa sempre quando você inicia um episódio do anime de Black Clover. Mas a raça dos demônios, sabe, é muito impressionante. E é isso, o demônio, ele quer usar o Palácio das Sombras, que é onde está todo mundo, para ele fazer uma conexão firme entre esse mundo, o mundo do Reino de Clover, o mundo normal, e aquele mundo. Ele quer trazer o clã, a raça dos demônios do Reino dos Mortos. Meu Deus, velho, o problema já era imenso e agora que piorou. Cadê o Yami, meu Deus? O Fuegoleão, Amarelo-Leão, ainda bem que essa galera tá toda aí, velho. Enfim, tomara
que o Patore agora consiga se comunicar de alguma maneira com a Fana, com o Veto, que estão lutando lá, com os elfos, sabe? Pra todo mundo se unir contra esse demônio. Eu acho que a comunicação do Patore seria falha se fosse com o Urista. Eu não sei nem se ele tem essa transmissão de pensamento aí. Tomara que tenha, é uma saída, né? Galera, agora é com vocês. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse capítulo. Teorias, certo? Apenas mandem aí nos comentários, dá like se você curtiu, dá dislike se não curtiu, se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Black Clover. Analisamos o anime toda quarta e o mangá toda sexta. Dose dupla de Black Clover pra vocês. E fazendo o anime crescer aqui na grade do canal, podemos ter mais vídeos aí de repente, hein? Fica comigo, fica com o All Blue. Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!